Olá, amigos, tudo bem? Então vamos lá para o estudo da nossa lição 8, tá bom? No estudo passado nós vimos aí sobre como vai ser a volta de Jesus, né? Nós estudamos isso. E o estudo de hoje nós vamos estudar sobre o depois da vinda de Jesus. Depois que Jesus veio, o que vai acontecer, tá bom? Na semana passada nós vimos sobre que depois que Jesus voltar e levar os salvos vão ficar com ele por 1000 anos no céu. E hoje a gente vai estudar justamente sobre esses 1000 anos, tá bom? Antes, vamos orar. Querido Deus, eu te agradeço, Senhor, por esse momento aqui de oportunidade para o estudo. Te peço, meu Deus, o teu Espírito Santo conosco, que tu me ajude a ensinar da melhor forma possível e que tu também ajude nossos amigos, Senhor, a entenderem e guardarem no coração essas verdades. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Então vamos lá. Bom, a primeira pergunta diz: para onde irão os salvos após a volta de Cristo e quanto tempo eles vão ficar ali? Nós lemos esse verso na lição passada, nós vamos relembrar agora. Diz assim, Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, os salvos, como eu acabei de dizer, ainda agora, irão para o céu, né? Após a volta de Jesus, irão para o céu ficar com Jesus durante 1000 anos, tá bom? Os salvos receberão uma autoridade de julgar, tá? Para a gente entender melhor, bom, eu vou falar isso depois. Melhor guardar para daqui a pouquinho. Espera aí, vamos uma coisa de cada vez. Bom, então, vai para o céu, né? Irão para o céu os salvos e vão ficar com Cristo durante 1000 anos. Aí, na primeira questão, tem umas perguntinhas tem umas questões de verdadeiro e falso. Então, a primeira é verdadeiro, irão para o céu. A segunda, serão sacerdotes de Deus, sobre eles a morte não terá mais poder, verdadeiro. E a terceira fala, permanecerão vivos na terra, não está certo, tá bom? Falso. Na terra, todo mundo vai estar morto durante os 1000 anos. Segunda pergunta, o que os salvos vão fazer no céu durante os 1000 anos? Apocalipse 20, verso 4 fala pra gente assim. Vi também, isso aqui é João, viu, amigos, que escreveu, e Deus deu para ele toda essa visão de como seria o final das coisas, tá? Então, João diz que ele viu tronos, e nestes tronos sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho, os mártires, né? Bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então, os salvos, eles irão pro céu, né? Ficar com Cristo durante 1000 anos. E esses salvos, eles vão passar por um processo de julgamento. Não eles que vão ser julgados, mas eles vão julgar aqueles que estão perdidos, tá bom? Os salvos vão receber essa autoridade de julgar. A segunda pergunta também tem aí uns falsos e verdadeiros para marcar. Então, a primeira questão, verdadeiro. Os salvos vão receber a autoridade de julgar. O segundo diz assim, os salvos decidirão o retorno de Lúcifer ao céu. Totalmente errado, né? Nessas alturas do campeonato, quem está perdido está perdido, quem está salvo está salvo. Não há mais chance para ninguém, nem para Lúcifer. Os salvos entenderão porque muitos não estarão lá. Sim. O que acontece? Eu falei que não tem mais chance para Lúcifer, nem para Lúcifer, né? Mas não porque Deus não queira salvá-la, mas porque ele decidiu não querer a Deus, tá bom? Então, assim, quando a gente chegar no céu, nós vamos ter 3 surpresas, tá? A primeira surpresa é, eu estou aqui. Nossa, que legal, eu estou aqui. É a primeira surpresa.
A segunda surpresa é que a gente vai procurar pessoas lá que a gente achava que ia encontrar lá. Eu tenho certeza que a fulana de tal, a fulana de tal vão para o céu, porque, nossa, é uma pessoa tão, parece ser tão boa, parece ser tão religiosa, parece ser realmente estar preparada para a volta de Jesus, e de repente a gente não encontrar essas pessoas lá. Que triste, que decepção, que surpresa. Mas também, a terceira coisa é que nós vamos encontrar pessoas que a gente achava, jurava, tinha certeza de que a gente não encontraria no céu. Tipo de pessoa que você fala, não é possível, essa pessoa não tem jeito, não sei o quê, pá, de repente você vê no céu. Então, o que Deus vai fazer nesse momento de juízo não é decidir quem vai se salvar, quem vai estar perdido, até porque já estão no céu os salvos, e na terra ficaram mortos os perdidos. Então, essa questão de decidir quem se salva ou se perde não está no mérito. Já foi decidido pelas próprias pessoas quando Deus viu que elas não se arrependeriam mais, tá bom? A questão aqui é mostrar para os salvos o porquê de cada coisa que aconteceu e o porquê de alguns estarem lá e outros não, tá bom? A gente pode chamar essa parte do juízo como juízo comprobatório ou de comprovação. Eu vou comprovar por que alguns foram salvos e outros foram perdidos, tá bom? Então é isso que nós faremos no céu. Deus vai revelar tudo para os salvos. E como ficará a terra nesse período? Jeremias 4, 23 a 26 fala pra gente sobre isso. Jeremias foi um profeta e Deus revelou para os seus profetas coisas que aconteceriam no futuro também. Então, fala assim em Jeremias: olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Aqui, Jeremias está falando sobre o grande dia do Senhor. Vários dos profetas lá no Antigo Testamento relataram sobre esse momento, né, onde Jesus viria pleno para destruir o mal de uma vez por todas, né? Então, Jeremias recebeu a visão de que a terra, depois da vinda de Jesus, iria ficar deserta, tudo assolado, quebrado. Antes de Jesus voltar, bem antes, vai ter um grande terremoto. Então, imagina só, a terra vai estar devastada, tá bom? Antes de Jesus voltar também vão acontecer pragas, né? Então, vai estar terrível a situação da terra. E o que vai ter aqui? Pessoas mortas. Jeremias 25, 33 fala assim: os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, né, velados, vamos dizer assim, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Bom, se todo mundo morreu, não tem coveiro, não tem IML, não tem funerária, não tem. Todos os corpos vão ficar jogados onde caírem, em cima da terra. Então, imagina como vai ficar um caos o planeta Terra durante esses 1000 anos. A terra ficará sem forma e vazia, voltará a ser um abismo como era antes de ser criada. Nela não haverá pessoas vivas. As cidades ficarão todas derribadas e destruídas diante da vinda de Cristo. A terra ficará cheia de pessoas mortas, tá? Essa é a resposta aí da questão para completar da terceira pergunta. Quarta pergunta diz assim: quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Bom, acabei de dizer que ninguém, né? Mas vamos ver o que Apocalipse 21 a 3 fala pra gente. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás,
e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, vamos pensar aqui. Quando os 1000 anos começarem, e todo mundo morrer aqui, os salvos forem para o céu com Jesus, passar 1000 anos, Satanás vai ficar aqui sem ter a quem tentar. Essa prisão não é uma prisão de verdade, não existe corrente que prenda ele. Claro que se Deus quiser fazer uma corrente que prenda ele, ele pode. Mas essa corrente é uma corrente simbólica. Essa prisão de Satanás é uma prisão de circunstâncias. A vida de Satanás, a motivação dele é fazer o homem e a mulher, os seres humanos, caírem, né? Pecarem, se perderem. Então imagina, não vai ter ninguém para ele tentar. Então ele vai ficar aqui como que preso nesse planeta que vai estar um caos por 1000 anos sem ter a quem tentar. É isso que Deus vai fazer com ele. Só que a Bíblia diz que depois dos 1000 anos ele vai ser solto, mas por pouco tempo. Vamos já entendendo essas questões. Bem, passados 1000 anos, o que vai acontecer com Satanás e os ímpios? Apocalipse 20, versos 5 a 7, diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Que restante dos mortos? Aqueles que ficaram aqui na terra, tá? Quando Jesus voltou já tinha gente morta, perdida, eles continuaram mortos. E aí aqueles que estavam vivos, perdidos, foram mortos por causa da glória de Deus, tá? Então, a Bíblia diz que eles não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? Quando Jesus voltar, tá bom? Aí, deixa eu ver aqui, o 6 fala assim: bem-aventurado e santo, feliz e santo é aquele que tem parte, ou seja, que ressuscita na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, olha lá. O ser humano, aqui, os que morreram salvos, eles morreram uma vez aqui na vida, né? Morreram, Jesus voltou, eles ressuscitaram. Então, eles só vão morrer uma vez, ressuscitar para a vida eterna. Os perdidos, eles vão morrer 2 vezes. 2 vezes. A morte natural, né? Quando Jesus voltar, já vão estar mortos. Ou aquela morte que eles vão morrer por ver a glória de Deus. É a morte deles, a primeira morte. E depois dos 1000 anos, eles vão ser ressuscitados novamente para aí morrer a segunda morte, que é a morte eterna. Mas o justo, o santo, o que se preparou, só vai morrer, se morrer, né? Se morrer, porque quando Jesus voltar vão ter pessoas vivas, preparadas, salvas, e aí não morre mais, tá bom? Então, passados os 1000 anos, aqui, o 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e ele vai sair a seduzir as nações. Então, o que significa isso? Deus vai ressuscitar aqueles que ficaram mortos aqui. E aí, Satanás vai sair e vai tentar seduzi-los novamente para querer acabar ainda com o governo de Deus. Tá vendo como ele não tem limites? Ele sempre pensa que pode vencer, né? Então, olha lá. Que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos? Apocalipse 21, verso 2 diz assim: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, toda preparada como noiva, arrumada para o seu esposo. Então, nesse momento também, a cidade santa que Deus preparou para a gente estar lá no céu, ela vai descer linda, bela, como uma noiva. Uma noiva é a coisa mais linda, né? Todo mundo no casamento quer ver a noiva. Então, a cidade vai vir bela, porque essa cidade vai ser colocada aqui na terra. 20, versos 5 e 7, né? Diz aí, então, que também vai haver a ressurreição, tá? Dentro da cidade estarão os salvos, que virão com Jesus nessa cidade, e aqui na terra estarão os perdidos, sendo
sendo, como é que eu posso dizer? Seduzidos por Satanás. Olha só, a 7ª pergunta fala pra gente que assim, o que Satanás vai fazer com o seu grande exército enquanto, à medida que a Cidade Santa vem se aproximando da terra. É isso que eu falei. O 20, verso 8 diz: ele sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, Satanás imagina aí a cena. Ressuscitaram os vivos e os mortos que estavam perdidos. Detalhe, esses mortos não vão ressuscitar transformados. Se morreram de maneira feia, doentes, eles vão ressuscitar do jeito que eles eram antes de morrer, tá, gente? Então, vai ser uma cena muito feia de ver. Não vão ser zumbis, todos, não. Eles vão ressuscitar como eles eram antes de morrer, tá? E aí, Satanás vai tentar reuni-los, né, esses perdidos, para tomar a Cidade Santa que está descendo com os salvos dentro. Olha só o que ele ainda vai tentar fazer. Mas aí, Jesus vai dar uma sentença final. E qual é essa sentença? O 20, verso 9 diz: marcharam pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Quem que fez isso? Satanás e os que ressuscitaram perdidos, tá? Eles vão ficar ao redor da cidade santa tentando tomá-la. E nesse momento, então, desceu fogo do céu e os consumiu. Bem, Mateus 25:41, a gente leu também no último estudo, fala assim: então o rei dirá, nesse momento, aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, infelizmente, esse vai ser o momento onde o ser humano que não quis largar o pecado vai ser consumido junto com o pecado. Por amor ao ser humano que quis aceitar o convite de Jesus, que quis viver com ele para sempre, Deus vai destruir o pecado. E com ele, Satanás e seus anjos e também os seres humanos que não aceitarem. Bom, vamos fazer a recapitulação? Após a segunda vinda de Cristo, inicia-se o milênio. Durante esse período, os salvos estarão no céu. A terra ficará sem forma e vazia. Não haverá pessoas vivas, com exceção de Satanás e seus anjos. No fim desse período, a nova Jerusalém descerá para a terra com os salvos. Satanás formará um grande exército, mas serão todos queimados, com fogo e enxofre, ok? Vamos fazer nosso compromisso de fé? Eu vou falar a frase e você fala amém se você aceitar. Quero estar com Jesus no céu durante os 1000 anos. Sinto que Jesus está me chamando para passar a eternidade com Ele. Decido a partir de agora fazer parte dos seguidores de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, viu, amigo, minha amiga? E que a gente esteja cada dia mais preparado, lendo a Bíblia e orando, buscando a Deus para aquele grande dia. Vamos orar? Te agradeço, bom Deus, pela paz, pela oportunidade, pela liberdade de podermos estudar. Entrego nas tuas mãos as nossas vidas e nos ajuda, Senhor, a estarmos preparados para aquele grande dia. Nos dá a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Tchau, até o próximo.